Vaso é você ser usado para si próprio ou você armazenar para que outros possam ser beneficiados? A função do vaso é armazenar para que pessoas sejam beneficiadas daquilo que ele tem. Tem muita gente querendo se embebedar da própria bebida. Meu Deus! Tem muita gente querendo gerar fruto para comer do próprio fruto. E uma árvore não gera fruto para si própria. Um rio não bebe da sua própria árvore. O sol, ele não se aquece daquilo que ele produz. Que tipo de vaso que você tem sido no século 21? Qual é a diferença que você tem feito dentro da tua casa, no bairro onde você mora, na cidade onde você mora, no país aonde você mora? Que tipo de vaso que você é? A Bíblia fala sobre o vaso de honra e o vaso de desonra. Isso aqui é muito sério. Coloque sobre os seus pés, rapidinho. Abra no livro de Jeremias, capítulo 18. Eu sou pastor da comunidade Getsemane, aqui no Novo Osasco, atrás da aviação Osasco. No dia que os irmãos quiserem cooperar conosco, viu, pastor? Fica à vontade. Sábado agora nós temos um culto com mulheres abençoado. Vai estar conosco a missionária Maia, ministrando a palavra. Esse ano vai ter congresso de mulheres, provavelmente a Neide Martins vai ser a cantora e a preleitora do dia. Tivemos o mês passado, em junho, tivemos o pastor Marco Feliciano numa quinta-feira, foi dia 4 de junho, que ele esteve conosco ministrando a poderosa palavra de Deus. Amém, amados? Se tiver algum doido na família, pode entrar em contato com o pastor Aldir que nós resolve. E não é só os bonzinhos não, viu, irmão? Aqueles que aceitam o tratamento, vai buscar na corda, leva barrado. Pouca conversa, eu gosto dos brabão. Eu gosto dos brabão. Esses aí se tornam os melhores obreiros da casa do Senhor. Amém? Jeremias capítulo de número 18. O primeiro versículo diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, preste minha atenção aqui. O vaso não foi quebrado, o vaso se quebrou. Tornou a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? E diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar ou para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que lhe tinha dito que faria. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Que o Senhor use a minha vida como vaso, como instrumento para transmitir a tua inerrante palavra, a infalível, a que não mente e a que não falha. Eu sei que nessa quarta-feira de frio, de mau tempo, muitos vieram direto do trabalho, outros tiveram os seus afazeres no dia,
mas optaram em estar na tua casa, e não existe lugar melhor. E não voltaremos para os nossos lares de mãos vazias. Mas o Senhor tem uma palavra de destino. Glória a Deus. O Senhor tem cura nessa noite. O Senhor tem libertação nessa noite. O Senhor tem salvação para casas nessa noite. Assim eu te agradeço e te louvo, Pai, no nome de Jesus. Podemos assentar. Trago um abraço da minha esposa. Minha esposa que já me aguenta há 35 anos. Eu tenho 4 filhos. Um mais velho vai fazer 31. O mais novo dos homens vai fazer 30. As gêmeas 24. Eu tenho uma neta de 4 anos. E agora em agosto nasce o meu segundo neto. Eu já sou vovozinho. Já estou velhinho. Estou desde as 5 horas da manhã na atividade. Cheguei em casa, tomei um banho e vim para Osasco. Amanhã estou aqui de novo, tem culto, mas Deus é bom demais. Uma das coisas que eu não perco é a oportunidade de falar do amor de Deus. Aleluia. O que está faltando hoje para muitos cristãos chama-se empatia. A igreja do século 21, ela não tem empatia. Deus. Há 30 anos atrás, um camarada chamado Osmar, conhecido como Tampinha, que era um parceiro meu no crime, ele estava dentro de um ônibus, ele havia voltado para Jesus. Ele voltou em 92 e ele encontrou a minha irmã, a pastora Rosana, dentro de um ônibus indo trabalhar e perguntou do Naldinho: ô Rosana, cadê o Naldinho? O Naldinho está foragido do presídio, morando debaixo do viaduto do Jaguaré, na ocasião devendo mais de 70 anos de cadeia. Aí o Naldinho, que era o bandido de Osasco, agora era o Noia da Quebrada. Eu conheci o crack em 1987, mas já usava droga desde 1982, 83, eu já usava drogas. Tá debaixo do viaduto do Ceasa, tá? Aí juntou o Osmar, meu falecido sogro, que já dorme no Senhor, e o pastor José Santana, que era o pastor da Assembleia de Deus do Madureira, no Jardim São Vítor, e resolveram então me procurar. Eles chegavam do trabalho cansado, tomavam banho, comiam alguma coisa e iam para o CEAGESP me procurar. Ficaram 2 semanas procurando o Naldinho no CEAGESP, até que um dia me encontraram debaixo de uma marquise de uma padaria ali na Avenida Leopoldina. Eu tinha tomado quase 2 litros de etanol. Eu não tinha droga para usar, não tinha cachaça, eu estava tomando etanol de posto de gasolina. Me pegaram, me colocaram num carro. Pensa num camarada que estava louco. Cabelo, tinha cabelo, né? Desse tamanho, fedido, mal cheiroso, perna quebrada, de bermuda, pesando 38 quilos, esperando a morte chegar. Me trouxeram para casa. Quando a minha esposa viu, ficou assustada. Eu tinha abandonado a casa, 2 crianças, já era casado nessa ocasião, pai de 2 filhos. Eu completo agora em outubro, 24 de outubro, 31 anos de casamento, mas estou com a minha esposa há 35 anos. Nós estamos juntos. E ali eles começaram a falar de Jesus para mim. Eu aceitei Jesus naquele dia. E ele mudou a história da minha vida. São 30 anos fazendo a obra do Senhor. Eu fui itinerante 7 anos. Estou pastoreando há 23 anos pela infinita misericórdia de Deus. Amém, amados? Então o que está faltando para a igreja hoje é empatia. Eu cheguei há 16 dias, eu estava nos Estados Unidos, e de repente um irmão me procurou e falou: pastor Naldinho, tem uma Cracolândia aqui na Flórida. Cracolândia nos Estados Unidos. Você pensa que é só aqui? Eu disse: eu quero ir lá. Na hora, acabou o culto, eu fui para Cracolândia. Cheguei lá, mais de 200 pessoas dentro de uma mata. Dentro da mata tinham 2 pântanos.
várias barracas armadas, eles se drogando 24 horas. Detalhe, 99% de americano, 1% de hispano. Não encontrei nenhum brasileiro lá. Como é que pode um camarada viver num estado de extrema miséria, num país de primeiro mundo, num país mais rico? Porque a pobreza não está no lugar, está na mente. Você pode estar no lugar mais pobre do planeta e ser a pessoa mais rica da cidade. Assim como era a Sunamita na cidade de Sunem. Sunem era uma cidade pobre, mas a Sunamita era rica. No dia seguinte, já mobilizei pessoas. Já fomos para Cracolândia. Já levamos uma caixa de som. Já fiz um culto. 2 vidas já aceitaram a Jesus. Já distribuímos alimento. E agora estamos para abrir uma casa de transformação de vidas na Flórida, em Miami, para tirá-los de lá e levar para um lugar para que eles sejam transformados pelo poder de Deus. Esse é o meu chamado há 30 anos. Amém, irmãos? Ativar pessoas, pegar aqueles que nem a família quer mais, que a sociedade já não acredita mais, mas que está no coração de Deus e Deus os Aleluia! Jeremias, profeta de Deus no Antigo Testamento, e Jeremias era um profeta cujo Deus confiava que realmente ele entregaria com detalhes aquilo que o Senhor colocava em seu coração. E um belo dia Deus falou: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque eu te farei lá ouvir a minha voz, as minhas palavras. O interessante, amados, é que Deus pede para que ele se levanta. E após se levantar, Deus disse: desce. Porque quando nós descemos, nós conseguimos ouvir. Mas às vezes aquele que está no alto, ele não ouve, ele só escuta. Todas as vezes que a Bíblia fala nesse sentido de Deus falar conosco, a Bíblia não fala de nós escutarmos ao Senhor. A Bíblia fala de nós ouvirmos o Senhor. E ouvir é diferente de escutar. Eu não sei se você já teve a curiosidade de procurar no Aurélio. Escutar é você escutar a sua própria opinião. Agora, ouvir é você ouvir o conselho de alguém e obedecer. Aleluia, Jesus. E Deus falou: Jeremias, desce lá na casa do oleiro, e lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E a Bíblia diz que quando ele desce, ele se depara com uma cena tremenda. A Bíblia diz que o oleiro estava fabricando um vaso sobre as rodas, sobre o seu equipamento de trabalho. Queridos, uma coisa interessante que eu me atento nesse texto é sobre o barro. E eu fui buscar quantas qualidades de barro existem no planeta Terra. Eu não sei se você já teve essa curiosidade. No planeta existem 200 qualidades de barro, mas apenas 8 servem para a fabricação de vaso. Aqueles que contêm a maior porcentagem de argila, esse é próprio para a fabricação de vaso. A Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. De 200 qualidades de barro no mundo, apenas 8 é apropriada para a fabricação de vaso. E detalhe, para você preparar ainda mais naquela ocasião o barro para a fabricação do vaso, era pisado com os pés. Por quê? Porque o pé é um dos lugares mais sensíveis do corpo. Se você estiver descalço, você consegue sentir um grão de areia. Se você colocar um sapato e tiver um cisco, você fica incomodado até tirar. Dessa maneira. Porque na mistura da argila com o barro,
no processo da preparação, não pode haver impureza, porque a impureza faz com que o vaso se quebre quando ele está sendo confeccionado. Então Deus disse ao Jeremias: desce lá na casa do oleiro. E quando ele desce, ele tem aquela visão, ele preparando, moldando o vaso, mas a Bíblia diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Às vezes nós temos o hábito de falar: Deus vai te quebrar, Deus vai te arrebentar. Ei, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na desgraça de ninguém, mas que antes todas as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. Ei, Deus não fez o homem para ser salvo. Pastor Arnaldinho, que heresia é essa? Irmão, Deus, Ele criou o universo com uma só palavra. Ele cria o universo verbalizando, dizendo: haja céu e houve céu, haja mar e houve mar, haja separação das águas e houve separação das águas. Aí a Bíblia diz que na porção seca chamada de terra, Deus pega o pó da terra, faz o homem, sopra sobre as suas narinas e faz do homem alma vivente. O homem era imortal, não havia morte sobre o homem. Aí a Bíblia diz que Deus chama o homem e diz: olha, tu pode comer de qualquer fruto, de qualquer árvore, mas dessa aqui não. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto dela não comerás, e se comer, certamente morrerás. A morte não estava sobre o homem. Aí a Bíblia diz que um belo dia Deus faz com que Adão adormeça, e da costela de Adão Deus faz Eva sua companheira. Mas a Bíblia diz que ali no Éden também estava uma terceira pessoa chamada Satanás. E Satanás se apodera do corpo de uma serpente e começa a induzir Eva a comer do fruto. Ela come do fruto e induziu Adão a comer. Ambos pecaram. Em Romanos a Bíblia diz que destituídos eles foram da glória de Deus. E assim que comeram, a morte começa então a fazer parte da vida do ser humano. Mas o homem nasce, é colocado no Éden e é dado a ele o governo de todas as coisas. O homem não nasceu para ser governado, o homem nasceu para governar. A Bíblia diz que havia um discipulado de Deus com o homem todo dia, na viração do dia no Éden. Esses dias eu estava lendo sobre uma matéria e a ciência diz que o maior evento da humanidade foi quando o homem pisou na lua. Mas a Bíblia diz que no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, ele descia no Éden e caminhava com Adão. Então o maior evento da humanidade não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra. E o interessante, irmãos, é que quando Deus desce naquele dia, a Bíblia diz que Adão sente a presença de Deus. Ele ouve Deus chamá-lo pelo nome e ele se esconde com vergonha por estar nu atrás de árvore. Aí esses dias eu lendo sobre isso, Deus falou comigo: avivamento não é quando a igreja sente a minha presença, porque onde há 2 ou 3 pessoas eu me faço presente. Avivamento é quando eu sinto a presença. Aleluia! Deus desce no Éden e não sente a presença de Adão. E Deus começa a chamar o nome: Adão, aonde tu estás? Um vaso havia se quebrado. Não foi Deus quem quebrou. Foi Adão e Eva que se quebrou, desobedecendo ao Senhor. A Bíblia diz que Jeremias teve a visão. E ele viu quando o vaso se quebra na mão do oleiro. Havia impureza naquele material cujo o vaso estava sendo fabricado. E o vaso se quebra. E quando o vaso se quebra, aí Deus
faz com que ele presencie um novo vaso sendo feito, com aquela mesma matéria-prima. Ninguém é jogado fora do reino. Meu Deus! Deus é o Deus que utiliza. Glória a Deus! Deus é o Deus que recicla na vida do ser humano cada detalhe. Nós jogamos fora, nós desprezamos, nós abandonamos, mas Deus não. Deus vai até a última consequência. Glória a Deus! Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E a Bíblia diz que com aquele mesmo material, Deus fez com que ele enxergasse o oleiro fazendo um novo vaso, segundo o que bem o pareceu fazer. Eu acredito que o segundo vaso, que foi utilizado da mesma matéria, ele não foi feito no mesmo formato. Presta atenção aqui. Jesus, ele não recupera. Jesus, ele transforma. Você não entendeu, vou melhorar isso aqui. Eu vou abrir aspas. No Evangelho de João, capítulo 9, a Bíblia fala sobre um cego de nascença. Quem já leu? Jesus está passando pelo caminho. A Bíblia diz que os discípulos param Jesus e fazem a ele uma pergunta: quem foi que pecou? Esse homem ou os pais dele, para que ele se encontre nessa situação? Quando nós presenciamos algum vaso quebrado ou rachado, logo interpretamos que foi pecado. Ah, deve ser um pecador, deve ser um miserável. E aí Jesus disse: não pecou nem ele, nem os seus pais, mas essa enfermidade é para que se manifeste neles as obras de Deus. A Bíblia diz que o oleiro estava realizando uma obra. Aleluia. Chama a construção do vaso de uma grande obra. E quando nós falamos de obra, nós falamos de construir, de fazer algo novo. Aí Jesus cospe no chão, faz lodo e coloca nos olhos do cego. Irmão, você consegue imaginar comigo a cara dos discípulos, das pessoas que estavam próximas? Jesus está doido. Fez lodo com cuspe, credo, que nojo. Coloca nos olhos do pobre cego, que já é um homem mal cheiroso, sujo, mendigo. Pede para ele lavar no tanque de Siloé. Ele lava e volta enxergando. Segundo os historiadores, esse cego de nascença do capítulo 9 do Evangelho de João, segundo os historiadores, ele não tinha íris dos seus olhos, essa bola preta, verde, azul, castanha que o ser humano tem. Aí Jesus pega a mesma matéria-prima que Deus nos criou no livro de Gênesis, que é o barro, o pó da terra, coloca nos olhos daquele homem, e quando ele volta, Jesus havia construído o que a ciência não poderia construir, o que a medicina não poderia construir, o que o dinheiro não poderia construir. Queridos, nem tudo que ajuda resolve. Tem pessoas que estão firmadas em coisas. Coisas ajudam, mas não resolve. Mateus 6,33, a Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz, amados, que Jeremias presenciou uma grande obra. Ei, eu sou uma grande obra. Aleluia! Você é uma grande obra de Deus. Os teus filhos é uma grande obra de Deus. O teu marido é uma grande obra de Deus. O teu casamento é uma grande obra de Deus. Nós somos uma grande obra de Deus. A Bíblia diz que você é menina dos olhos dele. Mas a Bíblia diz que o vaso se quebrou. As nossas atitudes, as nossas escolhas podem nos fazer crescer
ou pode nos quebrar. Verdade, meu Deus. As nossas escolhas podem nos fazer prosperar, mas também pode nos fazer empobrecer. Quais têm sido as suas escolhas nos dias de hoje? Jesus está voltando. Ele está às portas. Eu creio que eu faço parte do arrebatamento da igreja. E o que nós temos feito pelo reino? Quantas pessoas esse ano você ganhou para Jesus? Meu Deus! Para quantas pessoas você falou do amor de Deus? Ou você é do time que não tem tempo, não dá, só está preocupado consigo próprio? Porque o vaso, ele não armazena para si próprio, ele armazena para abastecer outras pessoas. Aleluia! Se você é um vaso e Deus está te enchendo, é para que você seja bênção. Glória a Deus. Para a tua vizinha, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para o teu marido, para as pessoas no local do teu trabalho. A Bíblia diz que o vaso se quebrou. E aquele vaso que se quebra, ele não tem condição de armazenar nada, de ser útil para nada. Um vaso quebrado, na minha mão e na tua, ele tem que ser lançado no fogo. Mas na mão de Deus, ele faz o vaso novo. Talvez você tenha olhado para algumas pessoas dizendo: não tem mais jeito, esse daí já era, eu não ajudo mais, eu vou desistir. Será que Deus também desiste? Jesus não desistiu da minha vida e nem da tua, ele foi até o final, pagou um alto preço. A graça que é nos dada de graça, foi pago um alto preço por Jesus. Mas nós não queremos pagar preço nenhum. A Bíblia diz que o vaso se quebra e o oleiro resolve fazer um novo vaso segundo o que ele bem pareceu fazer. Vou abrir aspas aqui. A festa do rei Assuero. Ele dá uma festa de uma durabilidade de 180 dias. E a Bíblia diz, amados, que nessa festa ele chama os grandes, mas chama também os pequenos. Verdade. Após 3 anos de administração, tudo estava indo muito bem. O reino estava prosperando. E o propósito dele era dividir com as pessoas o quanto o reino estava sendo beneficiado. Olha aí, ó. Meu Deus. Mas aí a Bíblia diz que a esposa dele faz uma festa particular. Só que na festa dela, ela chama as princesas, Deus. ela chama as rainhas, ela chama as mulheres da alta sociedade. Meu Deus. Porque ela fazia acepção de pessoas. Meu Deus. A Bíblia diz que o vinho real era servido em vasos de ouro. E a Bíblia diz que um vaso era diferente de outro vaso. Verdade, meu Deus. A matéria-prima era a mesma, tinha o mesmo valor. O conteúdo era vinho real, Deus. tinha o mesmo valor. Porém um vaso era diferente do outro. Deus santo. Eu posso até ser diferente de você. Olha aí, ó. Você pode até ser diferente do teu vizinho, mas todos nós temos o mesmo valor diante daquele que restaura o vaso, diante daquele que faz o vaso. E o que nós precisamos é permitir que ele faça de nós segundo o querer dele, a vontade dele. Porque fazer o que você quer é muito fácil, servir da maneira que você quer é muito fácil. Tá sim. Queridos, hoje a moda é as igrejas inclusivas. O que é uma igreja inclusiva? Jesus te recebe do jeito que você é. Você vai cantar do jeito que você está. Meu Deus! Você vai pregar sendo adúltero. Aqui não existe exclusão, só inclusão.
É forte, Se tem uma aleluia. coisa que Deus não é inclusivo. Deus ama todos. Mas existe um limite. Existem regras. O verso de número 18, o verso de número 7, isso aqui é muito forte, em diante, do capítulo 18, diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação, contra o reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se essa tal nação se converter, eu retiro aquilo que eu disse. Meu Deus! Se eu disser a uma nação que eu vou abençoar, que eu vou prosperar, que eu vou fazer, porém os mesmos não permanecer na minha palavra, eu retiro aquilo que eu disse. Aleluia! A igreja recebe a todos, mas não aceita tudo. Deus ama a todos, mas abomina o pecado. É forte, aleluia. Não vai ter jeitinho para entrar no céu. Forte, aleluia. A porta continua estreita. E acabou, irmão. E ponto. Tem conversa não. Respeito a decisão das pessoas. Respeito a forma que as pessoas levam suas vidas. Mas eu não sou obrigado a concordar. Aleluia! Jesus andava com os pecadores. Ele pecou? Não. Jesus andava com as prostitutas. Ele se prostituiu? Não. Jesus andava com os roubadores, com os ladrões. Ele roubou? Não. É porque eu ando com pessoas que não servem o Deus que eu sirvo, que não acreditam no Deus que eu acredito, que eu tenho que ser como ela. Eu preciso ser diferente no meio dos iguais. Mas tem muita gente tentando se igualar para agradar o homem, para agradar o amigo. A Bíblia diz que se você quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Acabou, irmão. Tô morando junto, tem que casar. Eita Deus, olha aí. Casa, fornicação. Pouca conversa. Não, mas já está há 30 anos. Não. A lei está aí para ser cumprida. Deus santo. Tem que casar, irmão. Acabou. Ah, mas esquece. Não vou. Ah, não sou obrigado. Amém. Também a igreja não é obrigada a te colocar no altar. A te dar oportunidade. Posso beber, pastor? Lógico que pode. Posso fumar um baseado? Lógico que pode. Posso sair com as menininhas? Lógico. Sério, pastor? Na tua igreja pode tudo isso? Pode, só não pode ir pro céu. Pode, a escolha é tua. A Bíblia diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, acha-la. Aleluia. Há 30 anos eu escolhi cuidar de pessoas. Eu tenho pessoas que estão comigo há 5 anos na clínica. Não tem família, a família não quer mais saber. Mas nós estamos cuidando lá. Glória a Jesus. Meu chamado é esse, é cuidar de quem não quer, de quem não quer mais cuidar. É receber na minha casa aquele que nem a família quer mais. Olha aí, E a oportunidade é dada. Meu Deus, é forte. A Bíblia diz, amados, que o Senhor aqui é muito explícito, muito objetivo, muito claro. Se eu disser a uma nação que eu vou destruir, se houver arrependimento, eu retiro aquilo que eu disse que faria. Se eu disser que vou abençoar, porque tem gente que é assim, recebe uma palavra, recebe uma revelação e desanda. Deus falou, agora ele vai ter que cumprir. Meu Deus. Deus falou, agora vai ter que fazer. Não permaneça você não no altar com a vida santa, para ver se vai acontecer. O negócio na casa do oleiro não pode ser de qualquer jeito. Meu Deus. O barro tem que estar muito bem trabalhado, muito bem pisado. A liga tem que estar muito bem composta, para que se faça o vaso. E depois que faz o vaso, vai com fogo.
E você só sabe se ele está no ponto após algumas batidas com metal. E dependendo do barulho que soar no metal, ele tem que voltar para a fornalha de novo. Meu Porque Deus. senão aquele vaso não vai prestar. Olha aí, ó. Aí depois que está no ponto, que sai da fornalha, vai para o processo de lixa. Meu Deus. É usado várias lixas para ele poder chegar na textura, para que depois então se passe um verniz e aquele vaso possa ser Meu usado. Deus. Mas tem gente que chega de qualquer jeito, quer ser usado Meu de qualquer Deus. jeito, Só mandar a bota. quer fazer de qualquer jeito Olha aí. e de qualquer jeito não pode fazer. Deus, aleluia. Tempo atrás eu coloquei um moço no banco, sabe o que ele falou? Eu nunca vi isso, pastor. Não, o senhor está radical demais. Eu vou sair da igreja. Eita, Deus. Olha aí. Não, nas outras igrejas que eu passei não era assim não. Eu falei, filha, aqui é assim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pouca conversa, irmão. Meus filhos, vai pro banco. Aleluia. Minha mãe era diaconisa, meu pai morreu, começou a namorar com um velho. Aí eu falei, mãe, não dá mais não. Vai pro banco. Vai pro banco. Eita, Jesus limpo. Banco, irmão. Palavra é palavra, né? Eu quero levar minha família pro céu. Tem que ser todo. Eu quero levar os meus filhos pro céu comigo. Depois da hora que você ia cobrar dele se ele não colocasse. Aprendi uma coisa. Você vai levar dinheiro pro céu? Não. Você vai levar a fazenda pro céu? Vai levar carro importado pro céu? Você vai levar a tua casa pro céu? Mas a tua família você... Aleluia. Se tem alguma coisa que você pode levar pro céu, é a tua família. Glória a Deus. E é desse jeito, não pode mudar, irmão. Não tem jeitinho. Não tem. Tem crente que acha que vai vou dar um jeitinho, que Deus vai ficar sensibilizado com história fiada. Ai, eu não devolvi o dízimo porque eu estou cheio de dívida. Eu não devolvi o dízimo, Meu Senhor, Deus. porque eu tive um problema. Irmão, Deus não está nem aí. Você não pode gastar o que é dele. Meu Deus, Isso é aleluia. irresponsabilidade. Quando você coloca no seu orçamento um valor que não é seu, isso é irresponsabilidade. O dízimo é do Senhor. Ele já te deu o trabalho, o emprego. Aleluia. Glória a Deus. Então não compre, não gaste aquilo que não é teu. Meu Deus. Não vem depois querer, Deus sabe. Lógico que Deus sabe, mas Deus não concorda. Não vem com essa conversinha não, irmão. Ai, Deus sabe, eu vou morar com o rapaz ali, a gente não vai casar agora, a gente não tem dinheiro para casar. Ai, Deus sabe, mas não concorda. Olha É. aí, ó. Morreu, vai pro inferno. Meu irmão. Deus. Comunicação. Olha aí, ó. Caso bem, está tudo preso. Esse negócio de jeitinho, antigamente, quando a igreja era repreendida, a igreja mudava de vida. Meu Deus. Hoje é mais fácil mudar de vida. Meu Dessa Deus. maneira mesmo, pastor. Vamos falar. Um dia tá aqui, outro dia tá lá, Deus. achando que o problema tá no lugar. Mas não é não. O problema tá em nós. Verdade. Aleluia. Se você não mudar, tu pode mudar de país, você não vai acontecer nada. Verdade. Tem que ter mudança em você, a mudança tem que estar em mim. Aleluia. O vaso se quebra na mão do oleiro, mas Aleluia. graças a Deus que se quebrou na mão do oleiro. Glória a Deus. Na mão de quem é especialista, pegar a mesma matéria e fazer um vaso novo. E quando se quebra na mão de Satanás? Meu Deus. Essa semana que passou, morreu um jovem que passou pela clínica, não quis ficar. Eu falei, rapaz, fica, pode ser a sua última oportunidade. Foi morto pela polícia em Campinas. De brincadeira com Deus, irmão. Jovem, quer viver bastante? Honre o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias de vida na terra. Eu sou do tempo, irmão, que se eu não desse bênção para o meu pai e para minha mãe antes de dormir, o pau quebrava. Se eu chamasse meu pai de você, final de semana todos os netos iam para a casa do vô, dar bênção para o vô e para a avó. O pai falava, não baixava a cabeça não. Vai comprar
Ah, daqui a pouco. Pau quebrava, irmão. É dessa maneira mesmo. O povo hoje desobediente. Não aqui, só na minha igreja. Rebelde. Você está orientando para o bem do camarada, ele está todo cheio de marra, achando que você está sendo duro demais. Meu Deus. Não aguenta um confronto. Peguei um na clínica essa semana, irmão. Ele falou, meu pai nunca falou isso para mim. Meu Deus. Falei, por isso que você virou esse safado que você é, rapaz. É dessa maneira. Seu vagabundo, tem 2 anos, seu pilantra. Meu Deus, é forte. Seu filho tem 3 anos, quem está pagando pensão é o seu pai, rapaz! Vira homem! Eita Deus. Pai nunca falou isso. Por isso que você virou isso daí. Meu Deus. É desse jeito. É isso aí, irmão. Só que é muito sério. As pessoas querem fazer do jeito delas. Como dá, se der. Qual tem sido o maior tempo do seu dia? Para quem é? Para você mesmo? Para o seu trabalho? Para Deus? Quanto tempo você tira do seu dia para orar? Meu Deus. Quanto tempo você tira para a minha palavra? Meu Deus. Se Deus disser a uma nação, eu vou abençoar, e essa não permanecer na palavra, ele retira aquilo que ele disse que faria. Deus. Se Deus falar, eu vou destruir, mas houver arrependimento, a Bíblia diz que Deus então ele volta atrás como de Verdade, aleluia. Eu preguei domingo sobre Jonas. Ele vai para Nínive e foi cuspido por uma baleia. Era para chegar de barco, com toda a pompa. Era para atracar na areia. Aí chegou lá, carregado 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Sabe o que ele falou? Que ele estava no ventre do inferno. Jesus, dessa maneira. De que maneira você quer fazer a obra? E a Bíblia diz que ele pregou e houve arrependimento. E Deus disse que ia destruir Nínive. Mas houve arrependimento. A salvação chegou para Nínive. Imagina o povo ouvindo falar que um profeta que estava pregando chegou ali no ventre da baleia e foi cuspido lá. Meu Deus. Quem é que não vai se arrepender? O primeiro foi o rei. A Bíblia diz que o rei desce do trono, rasga as suas vestes, se veste com roupa de saco, fica humilde, proclama um jejum, colocou até os cachorros para jejuar. Tudo que tinha vida teve que jejuar. Aleluia. E houve libertação, arrependimento e salvação para aquele povo. Amém. Coloque sobre seus pés.